Então vamos lá, cabo de guerra. Cabo de guerra. Cadê você? Ah, tá certo, cabo de guerra. Que figura bonitinha. Então vamos lá. Primeira parte da atividade é tentar entender o que é que ela quer. Tá? Por isso eu peço, por obséquio, leiam as questões. Professor, eu li, eu não entendi. Eu não sei nem o que é para fazer. Eu já escutei isso. É muito comum as pessoas lerem pouco e ruim. Então, minha sugestão, tá? Crie como hábito. Leia 2 vezes, vai custar só um pouquinho do seu tempo, pode economizar um monte de tempo de código. Então, leia uma vez, aí você, eu acho que eu entendi. Aí você dá uma passadinha de novo de olho para ter certeza que entendeu. Porque se você não entendeu o que é para fazer, você não vai conseguir fazer, é óbvio. Eu lembro do menino que disse assim, uma vez eu estava no almoço com código, e ele me pediu ajuda. Me ajuda aqui, eu não sei o que é para fazer nessa questão. Aí eu disse, você leu? Aí ele disse, eu li. Não entendeu? Não. Leia de novo. Aí ele disse, eu já li. Você leu quantas vezes? Aí ele disse, desde a semana passada que eu tô lendo. Aí eu pensei, vale como ele lê devagar. O problema não é ler, é entender a codificação. Então, para motivar o exercício, os exercícios eles têm uma base de abstração. Então, vocês já ouviram falar de cabo de guerra? Ok? Um grupo de Jedi e Siths resolveram decidir de vez, tá errado aqui, qual lado da força é o mais forte. Então, resolveram realizar uma competição de cabo de guerra. Ação: você recebe uma entrada que é um vetor de tamanho T e números positivos entre 1 e 10. O T, que é o tamanho do vetor, é sempre par. Olha as informações importantes. O T, ele é sempre par. Aí você pergunta, professor, e se o T for ímpar? Meu filho, ele não está dizendo que é sempre par. E se for ímpar? Você tem que confiar no que a questão diz, que a questão está lhe orientando. Tudo bem. É sempre par entre 0 e 50. O tamanho do vetor é entre 0 e 50. O valor do número representa a força do participante. A primeira metade do vetor representa os participantes do lado Jedi. A segunda metade do vetor representa os participantes do lado Sith. Analise o vetor somando a força dos participantes e escreva o nome do lado que ganhou, Jedi, Sith ou empate. Entendeu o que é que está dizendo? A entrada, a primeira linha é o número de elementos, a segunda linha são os elementos, o vetor de elementos. A gente escreve aqui a palavra vetor, mas a questão não exige estrutura de vetor, né, de array, só com contador, com laço já é possível de fazer. Então, vamos ver se a gente entendeu. O que é esse 2 bem aqui? É um número de elementos. E esses aqui são os elementos. Então nós temos quantos Jedi e quantos Siths aqui? Um Jedi e um Sith, um de cada lado do vetor. Primeira banda do vetor é Jedi, a segunda banda do vetor é Sith. Então, como a primeira banda do vetor, a soma é 1, e a segunda banda, a soma é 1, total é empate. Nesse caso, a gente tem força 2 para os Jedi e força 1 para os Siths. Então, quem ganha são os Jedi. Aqui a gente tem 4 elementos. Qual a soma do lado Jedi? Deixa eu aumentar esse negócio aqui. Lado Jedi soma 6, porque é 2 mais 4. E o lado Sith soma 8. O vetor está repartido ao meio. Mesma coisa aqui. Lado Jedi é 2 mais 4 mais 3, que dá 9. O lado Sith é 3 mais 3 mais 3, que dá 9. Então, entenderam o que é para fazer?
Ok. Aí você vai pensar, poxa, como é que eu vou fazer? O como fazer é o que a disciplina se propõe. Ah, eu fazer aquilo que você sabe fazer isso daqui no papel? Se eu te der um monte de números, você sabe me dizer quem ganhou? No papel, você pedir assim, me diz aqui quem ganhou. Quem foi que ganhou desse lado aqui? Não, peraí. Vai empate. Quem é que ganha? Tá na minha mão aí, ó. Eu sei, mas tem que fazer a conta. É porque o pessoal que tá lá no fundo não vê, né? Hã? Mas por quê? Porque aqui a gente tem... Como é que você sabe que é a Jedi? Você sabe que tem 8. 8 significa que os primeiros 4 você vai guardar a soma no lugar e os outros 4 você vai guardar a soma no outro lugar. Aí você faz o laço 4 vezes, porque são 8 elementos. 4 vezes, pegue um elemento, incremente a soma. Pega um elemento, incremente a soma. Pega um elemento, incremente a soma. Pega um elemento, incremente a soma. Porque o que a gente está fazendo é o processo de abstração, de pegar uma informação do mundo real e traduzir em estruturas de linguagem que a nossa linguagem suporta. Que por enquanto são variáveis, estruturas de seleção, if else, e estrutura de laço. Então é como se fosse o quebra-cabeça. Você usa a ideia de variável, if else, laço, para poder fazer isso. Então, você tem 8. Você sabe fazer cálculo, você consegue fazer cálculo matemático. Você calcula quantos você vai ter que ler? 4. Então, você vai ter que faça 4 vezes, leia, incremente contador, leia, incremente contador, leia, incremente contador, leia, incremente contador. Você guarda o primeiro contador, porque o primeiro contador representa o quê? A força de quem? Dos Jedi. Então, os primeiros 4 que você soma representam a força dos Jedi. Aí você vai fazer o que de novo? Outras 4 vezes, porque você vai puxando os números em linha. Não interessa se tem 1 milhão de números. Se tem 1 milhão de números, o primeiro laço você vai contar quantas vezes? Metade de 1 milhão tem 500 mil. Então, os primeiros 500 mil números você soma, vai ser a força do Jedi. E os próximos 500 mil você soma e vai ser a força do Sith. Depois você tem que comparar qual foi a soma que teve maior potência. Se essa soma foi maior, então quem ganha? Jedi. Se essa soma foi maior, quem ganha é o Sith. Se for igual, você tem empate. Então, vamos fazer o pseudocódigo. Se você consegue fazer o pseudocódigo, você consegue fazer o código. S04, E01, repetição. Então vamos lá. Então foi o que a gente viu. Sem escrever código ainda, vamos pensar na lógica, tá? Então, quais são as variáveis que eu preciso de cara? O que é que eu tenho que guardar? A quantidade de participantes, né? O número de elementos, o tamanho do vetor, vou fazer só assim, o size. Próxima variável que eu preciso? A força total dos Jedi, né? Então a força dos Jedi é uma variável que eu tenho que ir em Jedi. O que mais que eu preciso? A força do Sith. Mais alguma coisa? Não, né? Então eu tenho que ler isso daqui. Não. O único que eu vou ler é esse. Esse daqui a gente vai gerando. Então, o tamanho eu vou ter que ler, né? Leia. A força começa em quanto? Antes de você ler os elementos, você vai inicializar a força deles em quanto? 0. Então,
Você não leu nenhum elemento. Ok. Como é que você vai fazer agora? Qual é o primeiro que você vai ler? Os Jedi ou os Sith? Os Jedi, porque a questão diz que primeiros são os Jedi. Você vai ler quantos elementos? Metade. Então, faça size dividido por 2 vezes. Aí o que é que você vai fazer aqui? Size dividido por 2 vezes. Que é metade, né? O que você vai fazer? Você já leu os valores? Não, você tem que ler os valores. Então você vai fazer, se aqui você tinha 10, você vai fazer 5 vezes. Então o que é que você vai fazer 5 vezes? Tudo bem, mas antes de somar você tem que fazer o quê? Ler. Então você tem, leia o valor, aí depois você faz o quê? Esse valor que você leu, você vai colocar onde? Nos Jedi. Então a força Jedi vai ser o que ela era mais quem? O valor que você leu. Você não leu um valor? Você pega esse valor, coloca na força Jedi. Você pega esse valor, coloca na força Jedi. Você pega esse valor, coloca na força Jedi. Metade das vezes. Quando você terminar isso daqui, está terminada a questão? Não, porque ainda você falta ler o quê? Aí você vai fazer a outra metade, né? Porque a primeira metade dos elementos você colocou na força Jedi. A segunda você vai colocar na força Sith. Então, se eu fizer esses 2 blocos de laço, eu li todos os valores, sim ou não? Se eu fizer os 2 blocos de laço, eu já terminei de ler os valores? Os primeiros? Eu já li, porque se eu tinha 10 para ler, eu li 5 aqui e depois eu li os outros 5. Quando você manda ele dar um scan F, ele sai varrendo o buffer e puxando os elementos. Então, ora, os elementos acabam. Se você tinha 10 elementos, você leu 5 aqui e você leu mais 5 aqui. Acabou-se. Você leu todo mundo que tinha que ler e você já incrementou onde você tinha que incrementar. Terminou a questão? Falta dizer o quê? Que quem ganhou? Então, se a força Jedi é igual à força Sith, então a gente tem o quê? Empate. Se não, se a força Jedi é maior do que a força Sith, a gente tem Jedi. Se não, o que é que a gente tem? O Sith. Pronto. Então, o mais difícil é isso, que é traduzir a ideia da questão em variáveis. Temos variáveis, operações, temos operações, laços, a gente tem laço. Por exemplo, aqui a gente tem um contador que vai incrementando de valor em valor. E aí a gente tem 2 laços e tem uma estrutura de seleção condicionada. Então nós conseguimos transformar a ideia do exercício em uma abstração dentro da linguagem. Diz. Não mudava do while, né? Não, Só só olhe mesmo. Ok? Feito isso, a gente vai e transforma isso daqui em código, que é o que a gente estava fazendo. Então, stdio.h. Então, eu preciso ler o size. Eu crio o size inicializado em 0. Eu crio os Jedi. Soma dos Jedi inicializado em 0. E eu crio a soma do Sith inicializada em 0. Como é que eu vou ler o size? Em C, como é que eu leio o size? Scanf. Então a gente vai lá e vou ler essa variável. Vou ler um inteiro e colocá-lo no endereço de size. Pronto. Li o tamanho. Agora eu tenho que fazer. Tem que ler outra coisa, né? Tenho que ler os números.
Só que eu só vou ler os números quando eu souber onde guardá-los. Então eu vou ler os números, mas eu vou ler os números dentro de um laço. A primeira metade dos números eu vou colocar nos Jedi e a segunda metade eu vou colocar no Sith. Então como é que eu faço isso daqui, size sobre 2? Eu tenho que fazer um for ou fazer um while, né? Como é que eu faço um for aqui? 0 e menor do que size sobre 2 e mais. Isso daqui vai me fazer metade das vezes, que eu vou começar com 0 e vou até size sobre 2. O que é que eu vou fazer metade das vezes? Ler um valor e incrementar nos Jedi. Então, vou ler um valor, scanf de %d em velho. Li o valor lido. O que é que eu faço com esse valor? Jogo fora? Não. Tenho que incrementar ele onde? Nos Jedi. Então a soma dos Jedi vai ser o que ela era mais o valor que eu li. Ou de forma compactada, né? É o que ela era mais o valor que eu li. Deixa eu mudar essa variável. Agora eu faço a mesma coisa para o outro lado, né? Porque é basicamente a mesma coisa. Primeira metade dos elementos eu leio e coloco aqui, vou adicionando no contadorzinho. Segunda metade dos elementos eu leio e coloco no outro contador. Agora não é mais a soma dos Jedi, é a soma dos Sith. O que é que está errado no meu código? Dou-lhe um. Que eu sempre reclamo quando vejo o código de vocês. Deixei de propósito. A indentação está errada. Tá? Então, tá vendo aqui que essa chave ela abre um escopo? Vou colocar até aqui se facilitar para vocês enxergarem, tá? Toda vez que eu abro um escopo, até o fechamento do escopo não é para ter ninguém, tá? Então abri o escopo da main. Esse for não é para estar aqui, porque ele é filho, ele está dentro da main. Então qual é o cantinho dele? Aqui. Mesma coisa aqui, ó, abri o escopo de novo, não é para ele estar aqui. Então se o for ele abre o escopo como se fosse uma escada, nesse carinha eu subo a escada e eu só posso descer a escada quando eu voltar fechando. Então esse scanf ele não pode estar aqui, porque ele está no canto errado da escada. Ok? Então a gente começa aqui, acha um elemento desse e sobe a escada. Continua nessa posição até encontrar um novo elemento que abre escopo. Ó, achei o for, ele está abrindo um novo escopo. Aí eu subo a escada de novo, permaneço nesse nível. Opa, fechei o for, então eu volto para onde eu estava. Achei outro for, eu subo o nível. Eu fecho o for, eu volto para onde eu estava. Tá? Pronto, para terminar nossa questão, falta só fazer o nosso if. Só fazer o nosso if. Se o Jedi for igual ao Sith, então a gente vai lá. Se é if. Jedi é a soma do Jedi. For igual à soma do Sith. Então eu tenho o que? Putz. Empate. Se não é um else. If, sempre os parênteses, a soma do Jedi for maior do que a soma do Sith, que são as minhas variáveis. Se a soma do Jedi for maior do que o Sith, quem ganhou? Putz, Jedi. Tá, só um instante. Else, putz, Sith.
Então, as chaves em C, elas são obrigatórias se eu tenho mais de um comando. Por exemplo, se eu tirar essas chaves, o único comando que vai se repetir é esse int aqui. Se eu tiro as chaves, ele só faz o primeiro comando dentro do laço. Como eu quero que o meu for tenha várias ações, aí nós colocamos as chaves. Nesse caso aqui, cada elemento, só tem um único comando. Então eu posso me dar o luxo de tirar as chaves, porque esse if só tem um comando, que é o puts. Esse if só tem um comando, que é o puts, e esse else só tem um comando, que é o puts. Então não preciso da chave, porque todos têm apenas um único comando. Vamos testar o nosso código? Administração, atividade de teste, editar. Vamos ver se os Jedi ganharam. Então vai ser Jedi.c, que eu gosto dos Jedis. Então eu venho aqui, coloquei meu código, vou salvar e vou rodar, testar. O que será, 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 o que será? Meu Deus, essa ansiedade me mata. Meu código deu que está errado. Por que está errado? Tá. Então, ele disse, olha, você imprimiu empate e uma quebra de linha. Tá vendo aqui? Não, Hã? Não, são duas coisas. Olha, ele tá dizendo assim, ó. Essa foi a saída do seu programa. Você imprimiu empate e deu uma quebra de linha. Mas eu espero a palavra empate e sem quebra de linha. Então a gente vai lá embaixo. Hã? Então eu vou tirar o puts e botar o printf, porque o printf não quebra linha. Os Jedi também começa com J maiúsculo e o Sith é com S maiúsculo. Então vou lá, fiz todas as correçõezinhas. Esqueci de tirar as quebras de linha só para ver se ele mostra, tá? No caso aqui ele não reclamou, mas em alguns casos, o comportamento maluco dele, ele iria reclamar. Eu não descobri ainda esse bug de porque aqui, vez ou outra ele reclama e vez ou outra ele não reclama. Mas se ele reclamar que você botou a quebra de linha, é só tirar a quebra de linha. Pelo menos agora dá pra ver, né? Eu acho que, assim, quando ele pede quebra de linha e você não coloca... Ah, ele reclama. Ele reclama, mas agora se não pede quebra de linha e você coloca, ele não reclama. Tudo bem, pessoal. Ok. Vocês conseguiram fazer o jogo da concentração que a gente começou semana passada? 10, 1, 9, 8 e tudo mais. Conseguiram passar nos testes? Sucesso. Então, aí você faz o que é ser inteligente, ó. Você começou a fazer o exercício, não conseguiu, está muito enganchado, acha que está muito difícil. Aí você pensa, poxa, esse é um level 2, eu não estou conseguindo fazer o level 2. Então eu vou voltar para os outros que são level 1. Porque você tem vários level 1 de repetição. Aí você pode fazer esses dois level 1, tá vendo aqui? E aí você tem mais dois level 1 que também são bem fáceis. E aí você faz os level 1, mais fácil você achar as suas dúvidas nele. Mínimo. E aí você passa para o level 2. Deixa eu colocar um para vocês fazerem, aí eu vou passar nas cadeiras, dando uma olhadinha de como é que vocês estão. Ônibus lotado é bem divertido, mas é um pouquinho mais difícil. Acho que era para ser 3 e não 2. Estou empaquetado nele desde assim. Olha já. Ó, comecem com os plus. Se vocês não começaram a seleção, tentem com esses daqui que são mais fáceis. Revolta eu acho que era para ser 3 e não 2.
Depois a gente conserta os níveis. Bora lá? Vamos para a repetição plus. Eu chego já, vou parar aqui e eu vou tirar as minhas.